Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11, Davi manda matar o Amalequita. Então, apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seus filhos, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: De onde és tu? Ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: Como não temestes estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos seus moços e lhe disse: Vem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Matei o ungido do Senhor. Olha que texto forte, né? Esse amalequita aqui pensou porque estava trazendo notícias que iriam alegrar o coração de Davi, mas na verdade essas notícias entristeceram e muito o coração de Davi. Fizeram com que Davi chorasse, pranteasse, rasgasse as suas vestes. E eu já comentei aqui, né? Quando eles rasgavam as suas vestes, era porque eles estavam em profunda dor, em profundo luto. E nós podemos observar aqui a causa disso tudo. Davi sabia lidar com a autoridade, amém? Então, é muito importante nós aprendermos a honrar os líderes. É importante nós sabermos que levantar uma causa contra qualquer líder é uma ofensa séria, e saiba que Deus tem os seus caminhos para lidar com os líderes. Tem muitas pessoas que não têm sabedoria, eles lidam com os líderes como se fosse um qualquer, e não com respeito, não com honra, e vão trazer sobre si o dano, né? Aqui no versículo que nós lemos, de número 16, Davi vai dizer a este homem amalequita: O teu sangue seja sobre a tua cabeça. O amalequita, por causa da sua mentira, torna-se responsável pela própria morte. Meu Jesus! Olha o que é que a palavra de Deus diz, né, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Existe poder nas nossas palavras. E nós precisamos aprender a usar a nossa boca para ser um canal de bênção. E não a boca para nos denunciar das nossas más obras, dos nossos maus caminhos, do nosso coração impenitente. Amém? Na Bíblia King James, atualizadas em português, diz assim: A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Você tem usado sua língua de forma hábil? Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Para que haja instrução de forma sábia. Você só vai falar com sabedoria se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, cheio do conselho de Deus. Escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, o seguinte: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Esse amalequita aqui, ele estava cheio de si. Trouxe até presentes para Davi, a coroa de Saul, o bracelete de Saul, e ele pensava que com isso ele ia ganhar fortuna, ele ia ganhar mercê, ele ia ganhar favor, quem sabe até ser um líder, né, no meio dos valentes de Davi, mas ele provocou a sua própria morte. Amém? Esse jovem teve a presunção de fazer o que o próprio Davi tinha se recusado a fazer, ou seja, matar Saul, o ungido do Senhor. Davi sempre considerou Saul como um ungido do Senhor, mesmo
que Saul tenha sido rejeitado por Deus, odiasse a Davi e procurasse matá-lo. Não é por acaso que Deus diz, encontrei a Davi um homem segundo o meu coração. Amém? Veja como esse homem era temente a Deus. Veja como esse homem, ele não se inclinava para os seus próprios caminhos. Nós vamos estudar sobre a vida de Davi e nós vamos ver como Davi consultava ao Senhor, como Davi era temente ao Senhor, como Davi colocava Deus, o seu reino, a sua vontade em primeiro lugar. Amém? Então é muito importante nós termos cuidado com relação às palavras, né, que saem da nossa boca. Em Eclesiastes, capítulo 10, versículos 12 e 14, diz assim, nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. Amém? Então é muito importante nós observarmos aqui o que causa a morte desse amalequita aqui, é a sua mentira, através das suas próprias palavras, né? Davi vai dizer aqui, as tuas palavras te denunciam. Imagina quando ele contou isso aqui, né? E logo na sequência que ele traz a coroa de Saul, o bracelete de Saul, e quando ele entrega a Davi, diz o texto, então apanhou Davi as suas próprias vestes e a rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul. Imagina esse amalequita, como ele não ficou, né? Perplexo, como ele disse, ixi, e ali veio a sua própria morte. Amém? Então é muito importante nós termos cuidado no falar, amém? É muito importante nós termos cuidado com as palavras, aleluia, louvado seja Deus. Isaías 57, 19 diz assim, eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. Veja, é através da palavra de Deus que Deus cria, né? Ele criou o mundo e ele cria a realidade, né? Quando nós estamos vivenciando um momento de dificuldade e Deus vem com a sua palavra, ele nos alcança. Amém? No Salmo 107, versículo 20, diz que Deus enviou as suas palavras e os curou, os livrou daquilo que era mortal, os livrou da sua destruição. Então veja como é importante nós aprendermos a usar as nossas palavras, a usarmos a nossa boca com sabedoria. Amém? Com sabedoria. Se você for observar Tito 1, 10 e 11, diz que há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então Paulo já estava ali instruindo Tito, né, a ele observar que muitos andam desordenados por causa das palavras que saem da sua boca. A vida e a morte está no poder da língua. Jesus disse, do que há em abundância no coração, a boca do homem vai falar. Então, preste atenção nas palavras que estão saindo da sua boca. Isso vai mostrar para você como está o seu espírito, como está o seu coração. E são as suas palavras que vão criar o caminho, seja ele de vida, seja ele de morte. Assim como para esse amalequita, as palavras e o relatório dele trouxe sobre ele a morte, né? Trouxe sobre ele destruição, assim para com a minha vida e para com a tua vida. Nós precisamos atentar muito bem nas palavras que nós vamos usar, nas palavras que estão saindo da nossa boca. Amém? A nossa palavra tem que ser temperada com sal, tem que ser cheia de sabedoria, a palavra tem que ser bem colocada no momento certo, para que nós não venhamos a trazer prejuízos para com a nossa vida. Amém? Diz assim o texto, disse-lhe Davi, versículo 16, o teu sangue seja sobre a tua própria cabeça, porque a tua boca testificou contra ti. Olha, tuas palavras podem dar testemunho a favor de ti, mas tuas palavras podem testificar contra ti. Preste atenção a elas. Cuidado com o que você fala. Amém? Enquanto você está calado, você é sábio. A partir do momento que você fala, isso vai revelar se de fato você é sábio ou se você é louco.
Amém? Louvado seja Deus. Espero que esse comentário de hoje tenha te abençoado, né? E quero convidar você que é pai de adolescentes e jovens, você que é jovem, a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Haverá o culto dos jovens. Amém? E amanhã, nosso culto de celebração será uma grande bênção. E eu quero afirmar para você que a lista de presença já se encontra aberta. Se você está com algum sintoma de gripe ou resfriado, fique em casa. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.